Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Vamos falar de automação e digitalização com o Paulo Veiga, da EAD. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Paulo, obrigado por ter acedido a esta conversa. Tenho observado a vossa empresa ao longo dos anos e, para quem não conhece a EAD, como é que explicaria de forma simples qual é o vosso core e como é que desenvolvem o vosso trabalho? Bom dia a todos. Obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui. E a EAD é uma coisa relativamente simples. Nós nascemos para ajudar os nossos clientes a serem mais eficientes e a serem mais eficazes. No quê? Na organização e no tratamento dos seus processos administrativos, sejam eles de back-office ou sejam eles de front-office, com a custódia externa, que foi aquela que nós começámos, em papel, com a digitalização e, ultimamente, com o software, aplicações de gestão documental desenvolvidas por nós e a introdução das maiores componentes de tecnologia que nós conseguimos, de inteligência artificial, machine learning e tudo isso. Portanto, nós ajudamos os nossos clientes a errarem menos no seu controle dos processos para que possam responder aos stakeholders de uma forma mais eficiente e mais rápida. Este tipo de soluções, ou seja, a automação dos processos administrativos, ainda é visto, ele é acessível a qualquer organização, mas ele ainda é visto como algo para as grandes organizações. As pequenas e médias organizações ainda olham como uma não necessidade? Eu diria que, se olham, estão errados. Estão errados. Porque as obrigações a que todos nos seus mercados estão sujeitas são iguais. Eventualmente, as multinacionais têm obrigações acessórias para as casas-mães, mas todos nós temos obrigações para com o fisco, para com a segurança social, para com os seus trabalhadores, com os seus fornecedores e, portanto, não há outra resposta que não seja uma boa organização documental é fundamental para que possam, de facto, continuar a evoluir e a desperdiçar menos. Porque cada vez que não encontramos um documento e que nos é pedido, seja ele da contabilidade, seja ele da área de recursos humanos, seja ele de uma área de contencioso, e o documento não aparece, de repente este documento pode valer 1 milhão de euros, não é? Porque pode ser a caução ou o valor que tem que se pagar, do sinistro, do que seja, e aí toda a gente diz que pena não ter dado mais atenção ao meu arquivo, ao controle da minha informação, que pena, mas nessa altura já é tarde, portanto não há opção. Todos têm que olhar, em primeiro lugar, para si, para que depois possam servir os seus clientes de uma forma eficiente e com características únicas que lhe dê vantagens competitivas. Todos nós gostamos de receber um e-mail, eu recebo bastante a dizer muito obrigado pela rapidez na resposta à minha solicitação. E eu penso, mas isto para mim é normal. Mas parece que não. Uma das coisas que as empresas tentam é fazer esta digitalização e dos processos internos, às vezes de alguma forma até interna e artesanal, e de alguma forma indo buscando até soluções gratuitas que existem disponíveis no mercado. Neste caminho, quais são os principais erros que cometem? Eu lembro-me uma vez, durante o Covid, tive uma epifania e dei por mim a pensar nisso mesmo. Porque imagina o que era o Covid sem internet. Como é que se punha metade da população do planeta a trabalhar em casa? Não é? E o que eu noto é que fez uma digitalização à bruta, em vez de fazermos uma digitalização brutal. E eu falo na digitalização, não é no sentido de meter o papel na multifunções e obter um PDF ou um fecheiro de imagem e depois a seguir anexa-se a um e-mail no Outlook e temos gestão documental montada. Zero. Aqui é um tremendo erro. Isto é uma digitalização à bruta. Claro, quando os clientes têm legados em papel enormes, o que é que fazem? Pedem a empresas como a nossa, venham cá, digitalizem-nos 100 mil pastas, 50 mil pastas. E a minha pergunta é sempre, porquê? Se você, a documentação de há 7 anos atrás,
já não acede à mesma. Porquê é que é digitalizar? Porque disseram-me que depois podia destruir o papel. Erro, não pode. Não pode destruir o papel. O fisco está mais atrasado, os tribunais estão mais atrasados. O que nasceu em papel morre em papel, o que nasceu em digital há de ser morto também em digital. E, portanto, não há outra possibilidade que não seja esta. As empresas têm mesmo que fazer uma digitalização brutal e, para isso, se não têm meios para fazer estes diagnósticos, contratem consultores. Se têm meios, juntem grupos de trabalho, não é? Tenham um bom sponsorship e sejam abertos e pragmáticos à mudança. Porque qualquer mudança destas é feita com as pessoas, para as pessoas. As pessoas estão na centralidade de um processo destes. Nós temos os processos, temos que olhar para eles, temos as pessoas e temos a tecnologia. E deste triângulo maravilhoso, não é o triângulo das Bermudas, onde toda a gente se perde, não é? Deste triângulo onde ninguém se deve perder sob a pena de poder desaparecer, temos que meter as pessoas na centralidade. Temos que as envolver e saber e demonstrar que claramente nós trabalhamos para as ajudar a serem mais eficientes, eficazes e até, eu diria, a desenvolverem-se profissionalmente. Uma das perguntas que vou fazer um bocadinho, que eu me lembrei agora quando estava a explicar-me esta questão dos tribunais estarem atrasados, dos processos físicos estarem atrasados, da legislação há 7 anos, lembrando-me de uma coisa, queria fazer uma pergunta sobre isso, que é, a maioria dos tribunais, aí na Europa, nos Estados Unidos então é corrente, mas na Europa, quando alguém é confrontado em tribunal, em sessão judicial, com um documento, falo através do monitor. Hoje, em Portugal, ainda é demonstrado o documento ao arguido, em papel, confronta o juiz. Acredita que ainda vai demorar muito tempo para que os tribunais possam ter acesso a esta legislação de documentos? João, eu acho que não é bem assim. Acho eu. Eu não sou advogado, não é? Nem me quero arrogar direitos de falar por advogados. Eu acho que existiu com o Simplex um projeto fantástico de desmaterialização na área da justiça, que é o Sítios, que é a plataforma onde os juristas e os tribunais comunicam entre as partes. E nesta plataforma, que é uma plataforma digital, todos os processos, todas as inquirições, é já tudo colocado em formato digital, assinado com assinaturas qualificadas e tudo isso. Sei também que a testemunha por vídeo é gravada e é aceito como prova, não é? Porque isto também tem a ver um bocado com a descentralização, não é? Uma pessoa está a ser ouvida, está em Guimarães, não precisa de vir fazer testemunha aqui. Pronto. Agora... Então o problema está nas condições que os tribunais podem ter, ou seja, nos equipamentos, não há ecrãs? Claro, não, isso é outro tema. Sim, isso estava... Mas diz que está resolvido, não, está resolvido. E que pode ser feito, que significa que o problema está no hardware, ou seja, os tribunais precisam de ser equipados, é isso? Sim, como tudo na vida, não é? Nós legislamos muito bem. Nós em Portugal, para resolver um problema, pomos logo uma legislação. Ainda hoje entrou na marginal 50 km/h. Né? Em vez de ir ao problema de fundo, não é? O que é que o Estado faz? Rapidamente, né? Faz uma legislação. Ou há um problema contra a violência, seja... Né? Então aumenta-se as penas. E isto não é de facto chegar ao cerne da questão. E eu percebo que a componente jurídico-legal tem que ir atrás da inovação tecnológica. Porque, repare, João, é muito mais fácil falsificar um documento digital do que falsificar uma assinatura num suporte de papel. É muito difícil falsificar. E nós sabemos que há provas periciais de caligrafia e tudo isso, e que dizem, não, este documento foi efetivamente assinado por este senhor, nós tivemos a validar, temos como nós dizemos em Portugal, está lá o carapau é dele, a assinatura é igual, portanto, este senhor claramente assinou. Nos documentos digitais, bem, a fraude potencial é uma constante. Eu acho que nós devemos desconfiar dos documentos digitais quando eles nos oferecem dúvidas. Quer dizer, se é uma declaração de IRS dos impostos que a empresa me reteve no final do ano, eu não tenho grande razão para desconfiar. Se é um bordereau bancário, em princípio, até lembro-me das contas que fiz, recebo durante o mês, recebo o bordereau bancário, parece-me que está bem. Mas depois vem todo o resto. Exatamente. Vocês desenvolveram ou desenvolvem algum do software que comercializam é desenvolvido internamente. Certo. O que é que os levou a fazer isso? É uma característica da empresa. Quais foram os principais desafios que tiveram? E o que é que isso contribui para os diferenciar de outras empresas? Sim, e de outros softwares? Certo, essa pergunta é muito interessante e a verdade é que nós, vamos lá, voltando um bocadinho ao início, nós nascemos como uma empresa que guardava os arquivos em papel,
No princípio do ano 2000 começam a aparecer os primeiros scanners e as primeiras digitalizações ou as primeiras multifunções que já faziam cópias digitais e até se colocava uma pen e gravava-se para a pen, né? Nós fazemos isso tudo. E nós temos sempre aquela vontade de experimentar, experimentação. E começámos a brincar, comprámos um primeiro scanner, fazia um barulho horrível, fazia uma página quase por minuto, ou 200 dpi. Hoje temos scanners que fazem 100 mil páginas por dia. Os papéis voam em cima das plataformas, temos scanners de alta produção. Só para ver o... Mas o problema aqui que se colocou é, ok, então agora temos a digitalização. E agora onde é que entregamos a informação para o cliente ver? Fomos ao mercado, tentámos ver plataformas muito incipientes, no ano 2000, entre 2000 e 2005, e chegámos a uma conclusão, temos que desenvolver a nossa. Em boa hora o fizemos, porque este software que nós temos, na nossa Tecnológica, que é uma empresa de tecnologias de informação, que se chama FinPrisma, comprámos em 2017, esta empresa tem 30 técnicos informáticos, administração de redes, administração de sistemas, programadores, helpdesks especializados, primeira, segunda, terceira, quarta linha, enfim. Já fatura 1 milhão de euros, o que em Portugal, para uma empresa que licencia software, é um valor com algum interesse. Sim, sim. E então, nós queríamos ter a mão total no nosso produto. E claro, depois tivemos aquela sorte que é, aparece o cliente que nos dá esta oportunidade, uma grande empresa, companhia de seguros de Suíça, disse-nos, nós queremos descontinuar uma solução X, internacional, de uma grande empresa de informática americana, e queremos que vocês nos coloquem isto numa plataforma vossa. E nós fizemos. E então isto, em 2014, dá-se este grande boom, veja bem os anos de investimento, a perder dinheiro, a investigar, a errar, a trabalhar, a tentar. Em 2014, esta empresa continua cliente, a nossa cliente até hoje, e montámos isto numa solução SaaS, de SaaS. Ainda não pouco se falava em SaaS. E a grande vantagem, que era a segunda parte da pergunta do João, é muito simples. Eu consigo lhe montar para a sua empresa uma solução de gestão documental em 2 horas. Eu explico. Paulo, tenho aqui um problema com as minhas faturas dos fornecedores. Falho os pagamentos, não sei quanto é que é, não consigo, tenho dificuldades de toda a natureza. São muitas, há atrasos. Está bem. Então, a gente pensa já numa solução integrada. Os seus fornecedores começam a enviar as faturas para um e-mail que você vai criar, que é contas a pagar, @João, se for uma marca registada, não é? E nós é que vamos receber essa caixa de e-mail, vamos retirar os metadados que chegam dessas faturas, vamos apurar dados de cabeçalho ou os artigos dentro da fatura, com os OCRs, vários tipos de OCRs que aplicamos, e entregamos no seu sistema de contabilidade. E depois, o seu contabilista ou as pessoas que estão na empresa acabam o lançamento, fazem o lançamento, ou fazemos nós. É mesmo hardcore BPO. Nós contabilizamos mesmo, fazemos isso para alguns clientes, não tantos, porque aí temos mesmo que entrar nos ERPs de negócio deles, não é? No SAP e tudo isso. E essa integração, quando os clientes já têm a sua solução, como é que integram os vossos sistemas nessas soluções que já existem? Integramos pelas maneiras que os clientes nos permitem. Okay. Nós temos APIs, não é? Eu não posso ter um software que funcione em SaaS, que eu quero é que seja usado, que não tenha APIs disponíveis para integrar. Outras vezes é mesmo por um web service. Em casos mais, eu vou chamar-lhe modestos, colocamos numa pasta, num Secure FTP, os dados, as imagens e os ficheiros de suporte às imagens, com os metadados, e o cliente vai buscar à nossa área de FTP, de Secure FTP, vai buscar os dados e incorpora, faz ele o script de incorporação para o sistema. Isto é, eu não sou informático, tal como não sou advogado, mas... Sim, nós integramos como o cliente deseja. Uma das coisas importantes é garantir a segurança das informações que gerem, pelo que acabou de me dizer, vocês gerem muita informação das empresas. Como é que garantem esta segurança da informação dos vossos clientes? Ou como é que dão segurança, diria eu, numa redundância, ao cliente? Como é que eu, cliente, posso confiar na EAD para gerir com soluções, tendo acesso a informação minha?
Bom, esse é um dos maiores desafios que temos atualmente nesta área de negócio. João, deixe-me dizer-lhe que nós temos 300 terabytes de informação de clientes na internet. Em VPNs, protegidas com VPNs, dedicadas, ponto a ponto, não é? Nós só aceitamos acessos daqueles IPs que estão registados na nossa firewall. Pronto. Nos clientes mais importantes, estamos ligados à Active Directory. Portanto, se o João sai da empresa, imediatamente deixa de ter acesso à nossa plataforma, ao RWS, porque as suas credenciais na empresa onde está saíram. Mas é uma das áreas mais desafiantes e mais exigentes e custosas que temos. Como é que nós trabalhamos depois o tema? Trabalhamos o tema com o apoio da nossa certificação. Todas as empresas do grupo são certificadas na 27001, que agora mudou para o referencial 2022. Tivemos a semana passada a auditoria da entidade certificadora de renovação da 27001. E temos a 27001 que tem cerca de 140 pontos de controle, sem nenhuma exceção. Portanto, deve imaginar a gente que eu tenho a olhar para sistemas, quer em outsourcing, nós temos serviços SOC, de uma empresa especialista de segurança na internet. Nós fazemos testes de penetração, periodicamente, externos, tentativas de ataques externas, temos milhares de ataques por dia e não somos conhecidos, não temos exposição. Ninguém sabe que eu trabalho com a companhia de seguros A e tenho lá dados especiais de saúde, ninguém sabe que eu trabalho com a companhia aérea B e tenho lá faturas do mundo inteiro onde essa companhia aérea, ninguém sabe que eu trabalho com aquela rentacar que é uma das maiores da Europa e que trata tudo, desde as multas às compras dos carros. E mesmo assim é atacado diariamente? Não, somos atacados phishing, não é? Por meios automáticos. Pronto. Mas também já sofremos ataques robustos. Eu lembro-me uma vez, isto é uma história curta, acho que vale a pena, eu fui a Cancún e tinha uma reunião às 7 da manhã de lá e eu liguei a VPN. Houve logo uma alerta. Há uma ligação da VPN do Paulo Veiga de Cancún, é legítima. Os tipos da minha informática, todos doidos, até que o Marco dizia, sim, ele está lá de férias, foi ele que se ligou, é legítimo. E iam já bloquear. E já recebi e-mails dos nossos sistemas de informação para imediatamente trocar a minha password de acesso ao Windows, porque passwords antigas foram encontradas na Dark Web. Nós temos políticas de criptografia, de troca de passwords, de uso dos ativos, dos telemóveis, dos acessos Wi-Fi públicos dos telemóveis. Quer dizer, brutal. Nunca estamos seguros, porque isto é aquela batalha... É verdade, nunca estamos. É aquela batalha onde primeiro há o ataque e depois é que sai a defesa. Não é? Mas sim, mas pelo menos estão protegidos, estão atentos, estão em alerta, isso é muito importante muito. Para quem gera e dá um pouco de confiança, ou dá pelo menos a confiança possível de dar aos clientes, porque nunca, como acabou de dizer, nunca não há métodos infalíveis, exatamente porque os criminosos andam à frente de tudo isso. Eu gostava era que os clientes percebessem bem isso e que percebessem que, de facto, isto tem que ser repercutido, estes custos e acha que não percebem? Neles. Acho que não. Repare, eu pela tipologia, nós temos no grupo, entre AD, Papiro, Finprisma, nós temos, e as empresas que temos em Espanha, a Espanha tem 6.000 clientes ativos, 2.000 recorrentes. Nós aqui temos 2.500 recorrentes, com contratos que pagam. E só trabalhamos para as multinacionais. A verdade é essa. Temos para as grandes empresas, telcos, farma, bancos, seguradoras, são o nosso perfil de clientes. Americanos, franceses, espanhóis. E então eles impõem-nos assessments. Eu tenho um cliente que, para me certificar como fornecedor, tive 1 ano e meio. Um grande banco americano. Um dos maiores do mundo, né? Está em Portugal com uma coisinha. Só para processar 200 cheques por mês. Tive 1 ano e meio. Falei com os tipos de Israel, remandámos os assessments, perguntaram. Às vezes melhoramos. Eles põem questões que são pertinentes. Né? O ecrã limpo, uma política de ecrã limpo, que é uma coisa que me toca a mim, porque eu vejo, não? Todos temos. Não é? Coisas básicas, como as passwords no post-its. Estou a falar de coisas há 3 ou há 4 anos atrás, ainda insistindo, não é? O duplo acesso com telemóvel e SMS cada vez que faz um início de sessão. Pronto. Mas estes assessments, eu costumo dizer que são autistas. E eu luto muito para explicar a eles que, meus amigos, estamos a falar de um negócio de 15.000 euros por ano e vocês querem que eu tenha aqui uma firewall ou um Rolls Royce de 50 milhões. Isto não é o código-fonte do Starlink, não é? Portanto, é preciso haver este equilíbrio. Agora, na Europa, campeões de regulação, temos o DORA, temos a NIS2 e estamos a ser bombardeados com compliances. Tudo bem, eu como tenho a 27001 consigo cumprir
grande parte com as exigências do DORA. Eu tenho a dificuldade em aceitar que neste acordo se metam cláusulas penalizadoras adicionais àquelas que já estão previstas nos contratos. E há duas formas de resolver estas coisas. Uma é dizer que sim a tudo, não é? A outra é ler e construtivamente explicar as razões, e eu diria que 99% dos clientes entendem. Há alguns que dizem, pois, mas a casa-mãe diz que é assim. E diga, então olha, não vamos fazer negócio porque eu não assumo esse risco. Eu, enquanto gestor, fundador, dono, eu não quero este risco para cima de mim. A minha apólice de seguros cobre X milhões pela minha atividade. Vocês estão-me a pedir uma apólice de 50 milhões. Eu faturo com vocês 20 mil euros por ano. Digam-me onde é que está o equilíbrio económico-financeiro do meu contrato. Não existe. Eu prefiro não ter estes clientes. Muito bem. Mudando aqui um bocadinho, normalmente a atividade da EAD é um pouco associada à sustentabilidade e àquilo que já ouvimos falar há muitos anos. Eu já acreditei muito que seria assim, cada vez acredito menos, que é a eliminação total do papel com objetivos de sustentabilidade, e os vossos serviços contribuem de facto para sem ser esse o objetivo principal, podem contribuir de facto para isso. Qual é a visão que tem sobre esta questão da sustentabilidade e eliminação do papel? Acredita que vai ser totalmente eliminado, ou nestas grandes empresas esta necessidade dos vossos softwares é aquilo que vai fazer, eu diria a miúdo, ir eliminando o papel? Essa pergunta também é muito engraçada e muito pertinente. Eu, de uma forma introdutória, e em 10 segundos, respondo-lhe assim, só da parte introdutória. Cada vez que eu recebo um e-mail e diz assim, não imprima, pense no ambiente, acho que estão a brincar comigo. Porque, primeiro, eu tenho a cultura suficiente para saber que o que nasce em digital é gerido de forma digital como se fosse gerido de forma papel, não é? Portanto, é arquivado num sistema de gestão documental, não é no Outlook, é num sistema de gestão documental. Tem que ser acoplada esta informação, que está depois acoplada, por sua vez, a um processo de negócio, a um processo de tomada de decisão. Depois, pense no ambiente e pense nas árvores. Árvores? Então, mas o que destrói a floresta da Amazónia é a indústria do mobiliário. Não é os eucaliptos para produzir pasta de papel e para produzir papel. Finalmente, o papel é dos poucos resíduos produzidos pelos humanos no planeta que é 100% reciclável, não é até ao infinito, não é? Porque nós sabemos onde é que acaba algum do papel, guardanapos, ou o que seja, mas a pegada que resulta de um encaminhamento e de uma destruição, de uma reciclagem do papel é quase zero. Portanto, agora, nós destruímos para os nossos clientes na Ibéria 4 mil toneladas de papel por ano, que encaminhamos para a economia circular. Então, mas o papel é AD? Não. É dos clientes que guardam os seus arquivos e cujo prazo de vida terminou, e nós, no final do mesmo, dizemos ao nosso cliente, olha, terminou, quer poupar na sua fatura? Mande destruir. O cliente valida, se o que nós dissemos é verdade, de facto já passaram 10 anos, já passaram 12 anos da conservação dos documentos da contabilidade, nós retiramos, temos máquinas em Portugal, temos máquinas em Madrid, Valência, Bilbao e em Pontevedra, e em Barcelona, onde é a sede da nossa empresa, e destruímos. Ao destruir, fazemos os fatos e vendemos às empresas que produzem guardanapos ou papel higiênico. Ou seja, ele consegue fazer aí algum negócio com a reciclagem de papel e com a reciclagem desse... Fazemos, mas mais do que isso, claro que fazemos, porque tem uma valorização, porque há um trabalho nosso de trituração que tem que ser pago, ou pelo cliente, ou por quem comprou o papel prontinho a meter na máquina para fazer nova pasta de papel. Não é? Podem fazer caixas de cartão, não é? Coisas assim. Mas nosso maior contributo é um contributo invisível. Eu vou-lhe dizer qual é. É que nós dizemos aos nossos clientes assim, em Portugal, que é o que eu conheço bem. Olha, o cliente diz-nos, preciso que venham aqui buscar 300 pastas de papel. Eu digo, sim senhora, tem o seu estabelecimento registado no CILIAM da APA, que é a plataforma de gestão dos resíduos ambientais. Não, então tem que registar, está bem? Eu sei que o senhor não é obrigado, mas para eu recolher o papel e para ter uma mega área eletrónica emitida, para não ser apanhado numa operação stop pela Guarda Fiscal, não sei se ainda há Guarda Fiscal, se calhar ainda há, não é? A GNR tem departamento. A GNR tem departamento, pronto, ok. Eu tenho que mostrar aos senhores a origem do resíduo, que é um resíduo não perigoso, não é?
portanto, eu estou, de uma forma indireta, a colocar dentro do sistema estas empresas que de outra forma não estariam. E depois, no final do ano, dou-lhes um relatório a dizer assim: fantástico, parabéns, o senhor destruiu 4 toneladas de papel equivalentes a não sei quantas árvores poupadas. Portanto, as pessoas gostam. Diga-me uma coisa, das áreas que a EAD toca em termos de negócio, qual é aquela que vê com mais capacidade de inovação e aquela em que vai investir mais nos próximos anos? Sim. Nós temos 3 coisas que vamos olhar nos próximos anos. A primeira é geográfica. Nós queremos liderar na Ibéria. Ponto final, parágrafo. Trabalhamos que nem loucos para crescer na Ibéria. É o nosso mercado natural. Só tenho pena de termos estado tantos anos de costas voltadas para o mercado espanhol. Fizemos uma experiência na Roménia, não correu bem, muito longe, uma cultura diferente, não nos correu bem. Fechámos. Também sabemos dar um passo à retaguarda, claro, não é? Do que sermos teimosos. É que a diferença entre a inteligência e a resiliência tem muito que se liga, depois passa a falta de inteligência, não é? Portanto, primeiro é geográfico. Nós queremos liderar na Ibéria, já temos 2 empresas em Espanha, e se nos aparecer outra, nós claramente, mas uma como grande. Tenho a componente do Project Finance feito com apoio para nós. A outra tem a ver com os serviços que queremos continuar a prestar aos nossos clientes e que tem basicamente 2 vertentes. Nós temos uma vertente de software, o nosso software que é um software robusto, que é um software que toca em mercados verticais, tem soluções para mercados verticais, e as nossas pessoas. Eu acredito muito que a inteligência artificial e a tecnologia é um meio para ajudar as pessoas a trabalharem melhor, mas o critério humano é fundamental. Portanto, eu falo sempre em BPO com critério humano, porque eu acredito o mesmo que o Taylor disse, não é? Que uma boa máquina ou uma pessoa fará sempre uma pessoa excepcional fará sempre o trabalho muito superior a 100 máquinas ou a 200 máquinas, era uma expressão deste género, não é? Pronto. E eu tenho à minha volta, felizmente, 400 pessoas, todas excepcionais, porque se não fossem excepcionais, não estavam connosco. Muito bem, ou seja, a sua aposta será também e essencialmente nas pessoas. Para terminar, eu ia-lhe pedir que deixasse um conselho às empresas que estão presas nos processos manuais e receiam avançar para a área de digitalização. O que é que lhes diria? Eu diria-lhes que não há alternativa, porque hoje não há negócio sem digital. Seja o café da esquina, seja a grande multinacional, seja a empresa que vende serviços ou produtos para o consumer, não é? Seja no B2B. Não há hipótese. O mundo continua a ser analógico, mas é gerido pela tecnologia. E, portanto, se não iniciaram estes processos, já vão tarde. Tem que correr. Mas mais do que correr é saber para onde. E isso é que é a grande dificuldade e nós estamos cá para ajudar. Paulo Veiga, muito obrigado pela sua vinda ao Coffee Break. Nós voltamos para a semana.